Atenção, muita atenção. Se você não viu Vingadores Ultimato, você não sabe o que acontece, o que aconteceu no filme Vingadores Ultimato, então não assista a este vídeo sobre Homem-Aranha Longe de Casa, porque é óbvio que não vai ter como a gente falar desse filme sem comentar alguma coisa que aconteceu lá atrás no Vingadores, ok? Então vou contar 3, 2, 1. Ok? Então a partir de agora vamos falar sobre Homem-Aranha Longe de Casa, o primeiro filme da Marvel depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato e, de certa forma, o filme que dá origem à nova fase da Marvel. Na verdade, ele é um filme de transição, porque o próprio Kevin Feige, o produtor, já disse que ele é uma espécie de encerramento da tal saga das Joias do Infinito. A gente achou que o filme anterior, lá, o Vingadores Ultimato, teria sido esse encerramento, mas não. Esse filme agora é o encerramento. Por quê? Ele fala muito, ele começa falando do aftermath, vamos dizer assim, conhecem esse termo em inglês? Que é o que aconteceu depois, o que veio depois de tudo, os acontecimentos de Vingadores Ultimato e como o mundo reagiu a tudo aquilo, principalmente as mortes da Viúva Negra, do Capitão América e do Homem de Ferro, né, do Tony Stark, e principalmente do Capitão América, né, que fica implícito ali que o mundo acha que o Capitão América morreu. A gente sabe o que aconteceu com ele, quem viu Vingadores Ultimato sabe disso. Aí, voltando ao filme do Homem-Aranha, deixando esses acontecimentos de lado, o Homem-Aranha sempre foi o meu personagem predileto. Eu tenho que confessar aqui, muita gente tem uma predileção nessa, principalmente por conta desses últimos 10 anos da Marvel, pelo Homem de Ferro ou pelo próprio Capitão América. Eu tenho uma relação com o Homem-Aranha muito anterior a isso, porque o Homem-Aranha sempre foi o herói que mais me interessou, exatamente porque ele é o amigão da vizinhança, o amigão da garotada, o herói da vizinhança. Ele é o herói gente como a gente. É o boy next door. Ele carrega toda aquela coisa do qualquer pessoa pode ser um herói. E o Peter Parker é exatamente isso. Ele é um adolescente que calhou de ser um herói por conta da aranha radioativa que o picou, e ele tem problemas em lidar com isso. Em toda a história do Homem-Aranha, o Peter Parker tem esses problemas em lidar com essa sua condição de herói repentina. Mas eu acho que nesses últimos 2 filmes, isso tá tão mais claro e tão mais escancarado que é difícil você não gostar mais desses filmes do que dos outros, das outras encarnações anteriores. Eu gosto do Tobey Maguire. Antes de eu falar desse filme agora, eu vou fazer um prelúdio, né? Até pra gente falar dele. Eu gosto do Tobey Maguire como Homem-Aranha. Não acho que os 3 filmes que o Tobey Maguire fez são ótimos. Eu gosto do 1, gosto muito do 2, não gosto do 3. Acho que o Andrew Garfield foi um erro. Não acho que o Andrew Garfield foi um Homem-Aranha convincente. E acho que o Tom Holland é. Primeiro, que o Tom Holland é mais novo. Eu acho que o Homem-Aranha pede um ator mais novo para o papel. E o Tom Holland tem, por si só, pelo ator que é, primeiro ele tem o físico do Homem-Aranha. E eu não sei se vocês repararam que nesse filme ele tá até mais musculoso do que o filme anterior. Ele deve ter frequentado bastante academia entre um filme e outro. Até no próprio Vingadores Ultimato ele já estava um pouco mais musculoso do que no primeiro filme do Homem-Aranha, o Homecoming. Então eu acho que o Tom Holland não só tem o físico, como ele tem um borogodó. Vocês conhecem essa palavra, borogodó? Se não conhecem, procurem aí no dicionário. Ele tem um borogodó diferente que o credencia para ser um Homem-Aranha convincente. E ele é um Homem-Aranha bastante convincente, porque ele consegue nos passar aquela dúvida do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um herói que está sempre em conflito. E nesse filme, então, mais do que qualquer outra coisa, ele tá não só em conflito com o fato de ser um super-herói, mas ele tá em conflito com a sua adolescência. Não esqueçamos que tem aquele gap de 5
de 5 anos, né? O Homem-Aranha ficou sumido durante 5 anos da humanidade, assim como metade da humanidade. Então ele voltou, os amigos dele estão 5 anos mais velhos, mas isso eu não sei se é uma falha ou eles não quiseram transformar isso num feature do próprio filme. Todos os atores são iguais. Então a MJ, que tá 5 anos mais velha, que teoricamente é 5 anos mais velha do que ele, não tá. É a mesma coisa. Então eu acho que, aí falando do filme propriamente dito, é um bom filme, é um filme divertido. Eu não sei dizer pra vocês se é o melhor filme de toda essa saga do Homem-Aranha da Sony, primeiro na Sony e agora essa transição pra Marvel e agora efetivamente um filme da Marvel. Mas que é um dos melhores Por quê? Porque ele realmente é um filme da Marvel. O filme anterior me dava a impressão de ser um filme em transição. Vocês sabem da história, né? A Marvel vendeu os direitos do Homem-Aranha lá atrás para a Sony e a Sony passou a fazer os filmes do Homem-Aranha. E aí depois que a Marvel virou um estúdio, quis recuperar os direitos estavam com a Sony e eles acabaram fazendo um acordo. A Marvel pegou o Homem-Aranha e inseriu dentro... O primeiro filme foi o Guerra Civil, né? O Capitão América Guerra Civil. Inseriu ele dentro do Guerra Civil, inseriu dentro dos Vingadores e em troca coproduziu com a Sony esses 2 filmes dessa nova encarnação do Homem-Aranha com o Tom Holland. E eu acho que... E aí é foda, né? Eu vou parecer fanboy da Marvel, mas tudo bem. Impressionante como eles fazem tudo direito. O Homem-Aranha anterior era um filme meio em transição, então você via ainda uma carga da Sony no filme, mas você já via os elementos da própria Marvel. Esse filme é Marvel escancarado, porque tem todos os elementos, ele é uma continuação, é o final da Joia do Infinito, como queiram, e tem aquele humor da Marvel que transformou a Marvel no estúdio vitorioso. Então você vê nitidamente que alguns elementos foram sendo colocados ali porque tem o dedinho da Marvel. Sobre a história do filme, é legal você ver o mistério. A gente já imaginava que ele era o vilão, mas a gente não sabia como que ele ia se transformar nesse vilão, porque no início da história ele é quase que um vingador, trazido ali pelo próprio Nick Fury e a Maria Hill, que estão nesse filme. Então ele se transforma nesse vilão e a gente vê toda essa transição e os motivos, né? Principalmente a motivação dele. Por que ele é o vilão da história? Porque ele quer ser um herói. Ele quer ser o Tony Stark. Ele quer ocupar o lugar do Homem de Ferro ali no panteão dos Vingadores, ou ser até mais poderoso do que o Homem de Ferro. E a gente vê que toda a patota que tá com ele nessa empreitada foi, de certa forma, sendo deixado de lado pelo próprio Homem de Ferro, pelas pessoas que orbitavam ele. Mas isso nem importa. O que importa é que a motivação dele é muito legal. Ele quer ser o Tony Stark e aí ele entra nesse embate com o Homem-Aranha. Eu acho que assim, a trama herói-vilão é legal. As cenas de ação são bem legais, né? Toda a mirabolância das cenas de ação, a história dos drones é muito legal, como ele constrói os drones e o sistema lá de satélites que o Tony Stark deixou, ele se apodera daquilo. Isso tudo é muito legal. Mas eu acho que o que interessa no Homem-Aranha, e pra mim o que sempre interessou, tá presente nesse filme. E tá muito presente, que é o conflito dele com a adolescência, é o conflito dele em ser um herói e viver a sua adolescência. Isso tá muito claro, ele o tempo todo dizendo que não quer participar da missão, porque ele quer curtir a viagem na Europa com os seus colegas, e tem a paixão dele platônica pela MJ, e finalmente se consuma nesse filme, né? Então eu acho que assim, por que eu gostei mais desse Homem-Aranha Longe de Casa, até do que o anterior, Homecoming? Porque esse lado tá mais aflorado. O lado dele de adolescente, de conflito, de super-herói, e tudo isso tá muito bem dosado, né? Você tem o lado adolescente dele com os colegas em viagem pra Europa, muito bem caracterizado ali. E você tem essa mudança dele para o herói, quando ele se transforma no herói, e muito bem caracterizada ali também, e muito bem amarrada com a trama toda do mistério. Então eu acho, trocando em miúdos, eu acho que este filme é um filme... Eu não quero usar o termo o melhor filme do Homem-Aranha, mas é o que mais me agradou, porque eu acho que é o filme mais
fiel a essa condição do Peter Parker, do Homem-Aranha, de ser um adolescente em conflito. Espero que vocês também tenham gostado. Conta aí pra gente se vocês gostaram ou não. E a gente vai conversando sobre isso ao longo das próximas semanas, ok? Então esse foi mais um videocast Esquema Novo, dessa vez falando sobre Homem-Aranha Longe de Casa. E a gente volta a qualquer momento com mais videocasts sobre cinema, sobre TV, sobre música, sobre a vida em geral. Até a próxima.